cego, mas vejo já. Perdido ele me achou, graças a Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Graças a Deus, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, que se esperam. E o cristão, quando falamos sobre fé, estamos falando, fé não é algo que você possa tocar. Fé não é algo que você possa ver. Se a partir do momento que você estiver vendo, já não é fé, mas é uma realidade. Já não é fé, porque a fé não pode ser vista. Então é algo físico que está ali. Se é físico, não precisa de fé para que você possa enxergar aquilo. A fé está além da visão humana. A fé está além da audição humana, do tato, porque a fé não pode ser sentida pelo tato, não pode ser vista, contemplada, porque a fé é algo sobrenatural, que é entregue ao cristão. O cristão, quando ele sai de Deus, ele já sai com esta fé nele, com essa vida nele, com essa substância nele. Fé é uma substância do qual você precisa para caminhar nessa vida espiritual da qual estamos vivendo. Amém? O cristão sem fé, ele não agrada a Deus. Sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Vocês observam que é justamente na fé aonde o inimigo está trabalhando, não apenas hoje, mas desde todo esse tempo bíblico, desde os nossos antepassados. Satanás ele tem trabalhado em cima da fé, para que você não entenda a fé, que é uma revelação da palavra de Deus. Muitos ouviram a palavra, falando sobre aqueles que saíram do Egito. A palavra diz, mensageiro tem dito, que 2 milhões de pessoas saíram do Egito sob um profeta vindicado de Deus, chamado Moisés. Então, muitos saíram, ouviram a palavra. Muitas vezes você tem fé para sair de determinado lugar, você tem fé para chegar numa igreja, está fazendo parte daqueles irmãos que ali estão. Você está tendo fé para caminhar, fé para sair do mundo para a igreja, para a casa de Deus. Mas uma coisa é você ter fé para sair, e outra coisa é a fé para continuar, para prosseguir com a palavra. Então foram 2 milhões de pessoas que saíram com Moisés. E o fato interessante é que esses 2 milhões de pessoas, quando saíram, eles ouviram a palavra, viram maravilhas, porque foi feito maravilhas, sinais diante daquele povo, para que eles pudessem sair através do profeta. Estamos falando de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Se você pegar a cidade de Guarulhos, aqui em São Paulo, vamos dizer uma cidade um pouco menor, que é Campinas. Campinas tem mais de 1 milhão de pessoas. Então você observa, você andando dentro de uma cidade daquela, você não acha o fim daquela cidade.
e tem 1.200.000 pessoas aproximadamente ali. E naquele tempo, se for analisarmos, saíram 2 cidades de Campinas junto com Moisés, acompanhando a mensagem de Moisés. Uma coisa é você sair, você ter a fé para sair. Mas nós estamos falando hoje de uma fé perfeita. A fé tem que ser perfeita. A fé perfeita é diferente de uma simples fé ou uma fé que você tem para ser batizado. A fé porque você ouviu que Deus enviou um profeta. Você teve fé e saiu do Egito. Da mesma forma que saiu aqueles 2 milhões. Você teve fé e saiu. Mas uma coisa é você ter a fé perfeita. Vocês observam que de 2 milhões que saíram, apenas Josué e Caleb permaneceram. Apenas esses 2. Então, muitas vezes a mensagem, quando ela chega, é algo grande ali, é algo muito grande, e as pessoas elas estão se alimentando da palavra, se alimentando, mas chega um momento que a pessoa ela já não se sente prazer mais em estar ali, porque ela teve fé para sair, ela não atingiu uma fé perfeita, ela teve uma fé para sair, através da mensagem do profeta. A mensagem do profeta Moisés tirou 2 milhões, que daqueles 2 milhões que saíram, somente 2 pessoas permaneceram. São poucas pessoas que permanecem com a palavra, que permanecem com a verdade da palavra. Então vocês prestem bem atenção, que não é o foco maior, não está no tamanho do grupo que sai através de uma mensagem. Ouvem aquilo e logo esquecem o que ouviram. Os filhos de Deus continuam, independente do que seja, eles permanecem com a palavra de Deus. Amém? O irmão Brano, ele nos diz na mensagem, como poderei vencer? Ele diz, agora, observe nos tempos de João Batista. Nos dias de João Batista, lá foram encontrados 6 pessoas que venceram. 6 pessoas que venceram. Estamos falando de um profeta, assim como João Batista foi enviado para ser o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda. Então houve um João Batista ali, e tem o William Branham nesse tempo que você está vivendo, já se foi, inclusive. E se é a mesma coisa, mais ou menos um paradoxo ou algo semelhante ali, vamos dizer assim. Houve 6 pessoas ali que venceram, que permaneceram com a palavra. William Branham disse, em todas as eras, eles tiveram vencedores. Todas as eras. Nos dias de João, tiveram 6. Quem eram esses 6? O profeta diz, José e Maria, Zacarias e Isabel, Simeão e Ana. Vocês estão entendendo isso daqui? 6 pessoas permaneceram com a palavra. Tiveram fé, permaneceram, venceram pela palavra. E o que é interessante aqui, observa, José e Maria, um casal. Estamos falando de José
e Maria, mãe de Jesus. José e Maria, um casal. Zacarias e Isabel, outro casal. Simeão e Ana, outro casal. Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Vem um tipo de Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Vem um homem e uma mulher. Então foram 3 casais, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. O que entrou na arca nos dias de Noé foi casal. E aqui os que venceram nesses dias de João Batista aqui, através da mensagem, foi um casal que entraram. Foram casais que venceram. 6 pessoas. Às vezes é só você e sua esposa na sua casa. É somente isso que Deus permite. Às vezes a pessoa ela tem lá seus 5 ou 6 filhos ali. E muitas vezes você tem que entender o chamado de Deus. Às vezes é apenas o casal, os filhos vão ficar ali. Não estou dizendo que os filhos não entrarão. Mas às vezes você tem que parar e entender quando o chamado de Deus está sendo para você. Não adianta você querer salvar alguém. É sempre a minoria que ouvirá a palavra de Deus e se converterá a ela. Nos dias de Ló, somente 3 almas se salvaram. Aí você diz, mas não era Ló, sua esposa e suas 2 filhas? Aí William Branham diz, nessa mesma mensagem, no parágrafo 87, só uma parte desse parágrafo eu vou ler. Ele disse, nos dias de Ló, sim, falando da mulher de Ló, ele disse, ela teve que dar aquela grande e longa olhada para trás. Então ela estava presa, ela olhou para trás, ela estava presa, ali no sentido de Sodoma. Ela disse, estou deixando fulano e fulana lá embaixo. Ela chegou a sair através da mensagem. Mas os pensamentos dela estavam nos amigos. Estou deixando fulano e fulana lá embaixo. Aqueles bons tempos que costumávamos ter. Eu nunca os esquecerei. Olha onde estava o pensamento dela. Nunca esquecerei aqueles momentos. Aqueles momentos estavam nela. William Branham diz, ela foi apanhada, excluída, como foi nos dias de Noé. Ela foi excluída sem misericórdia. E ela pereceu. Pereceu sem Deus, pereceu sem a palavra. Da mesma forma que aqueles pereceram no deserto, porque estavam com suas mentes cauterizadas lá atrás. Presa lá atrás. Não deixe com que esse espírito, que William Branham diz que os espíritos não morrem, peguem você. Não deixe que esses espíritos te peguem. Mas só há uma maneira de você se libertar disso. Só há uma maneira, através da fé perfeita. Sem fé perfeita, você não estará nos planos de Deus. Você não estará nos planos de Deus. Nos planos de Deus só estará a perfeição. A fé perfeita é o que te posiciona no corpo de Cristo. A fé perfeita é o que te tira dos planos desse mundo aqui. Nós não podemos permanecer com isso. É por isso que quando nós entramos na mensagem, ali em Tessalonicenses, que diz que o mesmo Senhor desceria do céu com uma mensagem. Essa mensagem é para te dar a fé perfeita. Porque Deus é perfeito. Esse Deus, ele vem com uma mensagem perfeita.
uma mensagem de perfeição para seus filhos. Somente uma mensagem perfeita te levará para o mesmo estágio que Jesus estava. Precisamos nos alimentar corretamente. Fé é uma substância. Precisamos nos alimentar da fé. Precisamos da substância da fé. Somente a noiva, um povo separado, encontrará isso. A mensagem não é para toda a classe de pessoa. Observe que foram poucos que entraram na arca, foram 8 almas. De Sodoma saíram 3, começaram 4 e finalizou com 3. Uma não conseguiu sair, porque a sua mente estava presa no mundo. O mundo te impede de estar em Cristo. O mundo te impede a mensagem no mundo. Você estando com o pé na mensagem e outro no mundo, aquilo não deixa você adquirir uma fé perfeita. Então, somente Ló e suas 2 filhas saíram. Agora, vocês observam o espírito que estava na esposa de Ló. O espírito que estava nas filhas era menos pecaminoso do que o que estava na mãe. Porque as filhas, com todas as dificuldades, com todos os problemas, elas conseguiram se libertar de Sodoma. É mais difícil um jovem sair dessa Sodoma moderna hoje do que uma pessoa de idade. Porque ele está habituado com as coisas de Sodoma. Mas quando o homem atinge uma certa idade, as coisas do mundo já não têm muito mais interesse para ele. Ele já não tem mais aquela vontade de sair, porque a idade já chegou num certo ponto ali que deu 9, 10 horas da noite, ele já está com sono, não quer saber mais das noitadas, não é uma pessoa boêmia mais. E o espírito que estava nessa mulher era pior do que o que estava nas filhas. E as filhas conseguiram, elas e o pai conseguiu sair de Sodoma e a mãe não. Às vezes você diz, minha mulher é uma excelente esposa. Meu marido é um excelente esposo. Mas será que ele está conseguindo sair de Sodoma? Será que ela está conseguindo sair de Sodoma? Precisamos alcançar a fé perfeita. Sem a fé perfeita, você não continua com a palavra de Deus. Então, quando esse Senhor desceu com a mensagem, ele desceu com a mensagem perfeita, para que você possa receber uma fé perfeita. Uma revelação perfeita, porque fé é uma revelação. Fé perfeita só vem através de uma mensagem perfeita. Na mensagem fé perfeita, o profeta nos diz: precisamos de fé perfeita. Não percam isso. Ele nos diz, nessa mensagem, já no parágrafo 36, ele nos diz: agora, podemos ver claramente que os discípulos, no princípio, não tinham esta fé perfeita. Não tiveram, porque tinham a Cristo caminhando com eles. Porém, logo foi Cristo neles. Então você pode ver que é muito difícil ter essa fé perfeita, sem ter o Espírito Santo. Porque ele, o Espírito Santo, é quem traz essa fé perfeita. Então, ele está fazendo você entender que, no princípio, os discípulos
não tinham fé perfeita. Então, estamos falando de pessoas que andavam, estamos falando dos apóstolos, que andavam com Jesus, participaram de coisas, milagres, viram cura, maravilhas através de Jesus, e eles não tinham fé perfeita. E vocês prestem atenção que o William Brandt está dizendo que no princípio eles não tinham fé perfeita. Porque se nós pararmos por aqui, as pessoas vão pensar que eles nunca tiveram. Mas isso foi no princípio. Mas só que depois que Jesus saiu de cena e o Espírito Santo veio sobre ele, aí eles tiveram fé perfeita. Porque é somente o Espírito Santo que pode trazer para você uma fé perfeita. Está entendendo porque o Senhor tinha que descer com essa mensagem? Uma mensagem perfeita? É somente Ele que pode te dar fé perfeita? Ele desceu com uma mensagem perfeita, para que através da mensagem perfeita chegaria uma fé perfeita. Porque Deus é perfeito e só pode sair no arrebatamento aqueles que receberão a fé perfeita. Entendem? Porque são poucos que saem, muitos ouvem a mensagem e poucos alcançam a fé perfeita. Entendeu? Porque a igreja de João Batista era 6 pessoas. 6 pessoas a igreja de João Batista. E hoje você acha que Deus está em grandes templos? 6 pessoas. 3 casais. Então, no princípio, eles não tinham essa fé perfeita. Não tiveram, porque tinham Cristo caminhando com eles. Porém, logo foi Cristo neles. Agora sim. Então você pode ver que é muito difícil ter esta fé perfeita sem ter o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. É somente Ele que pode trazer a fé perfeita para você. Ah, irmão, mas eu tenho. Você é batizado, selado com o Espírito Santo. Então você não tem fé perfeita. Amados, estamos falando do arrebatamento. Para a pessoa ir no arrebatamento, ela só vai com fé perfeita. Ela só vai se ela for perfeita. Perfeição. O número da perfeição. Deus é perfeito em 3. Vocês observam que a igreja de João Batista era 6 pessoas. 3 casais. Deus é perfeito em 3. Então, seu Espírito Santo, você não tem fé perfeita. Ele é quem atrás. Agora, você não. Agora você me faz a pergunta. Lembrando, dizendo, você me faz a pergunta. Os discípulos não tinham fé perfeita? Ele responde, não. Agora ele explica para você. Porque eles encontraram com um menino afligido com epilepsia. E estiveram tratando de expulsar esse demônio do menino. Porém, não puderam fazê-lo. Então, quando você vê alguém que tem epilepsia, é um demônio. Os médicos, as pessoas tratam com medicamentos, mas aquilo é um demônio. Os apóstolos não conseguiram tirar a epilepsia, o demônio da epilepsia daquele menino. E logo o pai do menino viu que vinha Jesus e disse-lhe:
temos trazido o meu filho ante seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Não puderam curá-lo. Por que não puderam curá-lo? Aí eles perguntaram para Jesus. Depois os discípulos perguntaram a Jesus: por que não podemos curar o menino? Jesus respondeu: por vossa incredulidade. Correto. Por causa da vossa incredulidade. Agora recordem, eles tinham o poder. Jesus lhes deu, Jesus lhes havia dado poder para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Apenas uns quantos dias antes, eles tinham o poder, porém não tinham a fé para utilizar esse poder. Agora, ali está o tabernáculo Brana e toda a noiva hoje. O Espírito Santo está aqui com poder. Porém, vocês não têm a fé para movê-lo. Vem o que digo? Você necessita de fé para movê-lo. Tem que ter fé para mover as coisas. Necessita da fé. Ele chega até a citar sobre uma munição sem o fogo para poder explodir a pólvora ali. Você precisa do fogo do Espírito para que a fé possa ser expressada. Precisa disso. E os apóstolos não tinham isso, William Branham está dizendo, que Jesus disse que era por causa da incredulidade deles. Mas só que quando Jesus saiu de cena, que o Espírito veio sobre eles, eles adquiriram fé perfeita. Você pode ter uma pequena fé, mas se a fé não for a fé de Deus, a fé perfeita em você, jamais você fará as obras de Cristo. Tem que ser Cristo em você. Era Cristo nele, era a perfeição deles. Amém? Era a perfeição neles. A fé perfeita te coloca em outro mundo. A fé perfeita coloca você em outro patamar. Aonde o mundo religioso da mensagem não conseguem estar. Eles não conseguem estar no mesmo nível que Jesus estava. Eles não conseguem estar. Ainda na mensagem fé perfeita. Agora no parágrafo 78, William Branham disse: porém Jesus viveu no mundo que ninguém conhecia nem entendia. Jesus viveu no mundo que ninguém conhecia e nem entendia. Sabe por que as pessoas não entendiam? Porque elas estavam num mundo diferente. Elas estavam num mundo diferente. E hoje a pessoa ela está num sistema, num mundo diferente, ela quer entender Jesus. Para você entender Jesus, você tem que estar no mesmo mundo que ele. Na mesma fé que ele, que é a fé perfeita. Você tem que estar na fé perfeita, no mundo perfeito. Porque a fé não pode ser vista. A fé não pode ser sentida com as suas mãos. Porém, Jesus viveu num mundo que ninguém conhecia nem entendia. Ele era uma pessoa rara. Então, Jesus ele vivia num mundo diferente porque ele era uma pessoa rara. Quando você conhece uma pessoa que faz coisas por você, ou pelo ser humano, pelas pessoas, que outras pessoas não fazem, você diz, é uma pessoa rara. É difícil encontrar uma pessoa assim. Jesus era uma pessoa rara. Ele vivia num mundo diferente deles, porque ele era uma pessoa rara. Por que ele era raro? O irmão Brano diz, porque ele viveu no mundo
Ou atmosfera de fé perfeita. Atmosfera de fé perfeita. Ele viveu no mundo de atmosfera de fé perfeita, no Deus perfeito, o qual era ele mesmo. Agora vem cá. Então, Jesus vivia no mundo perfeito, correto? Então, para mim estar no mundo perfeito que Jesus estava, eu tenho que ser uma pessoa rara. A palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus. Se você quer estar nesse mundo perfeito, você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Deus tem que estar primeiro na sua vida. Deus tem que estar primeiro no seu trabalho. Deus tem que estar primeiro em todas as coisas que você faz. Deus tem que estar primeiro. Jesus estava num mundo diferente. Só que a noiva tem que estar no mesmo mundo que Jesus estava. Então, só um povo raro. O William Brandt diz que Jesus era uma pessoa rara. Então, somente as pessoas raras, a pessoa rara hoje, entrará nesse mesmo mundo de Jesus. Porque eles colocam a palavra, colocam Deus em primeiro lugar. E muitas vezes nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Nós colocamos nós em primeiro lugar. Eles dizem: se sobrar, eu dou para Deus. Primeiro eu vou resolver a minha vida aqui. Se sobrar uma migalha aqui, eu dou para Deus. Deus já não está em primeiro lugar. Eu vou pagar minhas dívidas primeiro. Eu vou montar meu negócio primeiro. Eu vou resolver a minha vida primeiro. Se sobrar, você está tratando Deus como um cachorro. Olha onde você está colocando Deus. Deus não está mais em primeiro lugar. Então você não pode estar num mundo diferente. Você já não é uma pessoa rara. Você não pode estar no mesmo mundo que Jesus estava. Porque Jesus colocou Deus em primeiro lugar. Mas existe pessoas raras hoje que colocarão Deus em primeiro lugar. Porque eles são do mesmo material. Mas só que tem aqueles que pensam: não, primeiro eu. Primeiro meus negócios. Se sobrar, aí eu dou para Deus. Quando você tem esse tipo de mentalidade, você está dizendo Satanás em primeiro lugar. Você está dizendo isso. Depois que Satanás não quiser mais, depois que sobrar, eu dou para Deus. Essa é a mentalidade daqueles que não entrarão no mundo que Jesus está. Essa é a mentalidade deles. Repetindo aqui o que o profeta está dizendo. Ó. Porém, Jesus viveu num mundo que ninguém conhecia, nem entendia. Ele era uma pessoa muito rara. Viveu no mundo, ou atmosfera de fé perfeita, no Deus perfeito, o qual era ele mesmo. Aí você conversa com pessoas que não têm o entendimento da palavra, quando fala assim, no qual era ele mesmo, a mente unicista começa a trabalhar. Sabe por quê? Porque ele não tem uma fé perfeita. Os que têm fé perfeita, eles entendem o linguajar do profeta. Aqueles que não atingem um grau de fé, aqueles que não entendem o profeta, eles começam a perseguir. Eles começam a falar que aquele profeta é falso, começam a falar que aquela mensagem é falsa, começam a falar que ele profetizou errado algumas coisas. Sabe por quê? Porque eles não atingiram uma fé perfeita. Eles não são uma pessoa rara, como o profeta disse que Jesus era. Continuando, ele disse:
Ele falando sobre nós agora, ele diz: se nós vivêssemos na fé perfeita do cristão, então é somente o cristão que vive na fé perfeita. Se nós vivêssemos na fé perfeita do cristão, o que somos, seríamos então como místicos aos do mundo. O que é sermos místicos? A palavra mística vem de um mistério. Você será um mistério para as pessoas. Elas não entenderão você, você é um mistério para elas. Observe, as pessoas não entendem. As pessoas não entendem você. Porque você é místico, você é um mistério para elas. Você está no mundo que elas não estão. Quando começamos a falar que você está no mundo que as pessoas não estão, estamos falando da noiva. É somente a noiva que entra nesse mesmo mundo, nessa mesma dimensão que Jesus está. Somente a noiva. É somente ela que busca Deus primeiro. Coloca Deus em primeiro lugar. As pessoas não nos entenderiam. Ele diz: caminharíamos, porque ela não entende você, não entende o cristão. Ele diz: porque caminharíamos no Espírito. Faríamos o que o Espírito dissesse e deixaríamos de fazer o que o Espírito nos proibisse. Então, o Espírito te guiando. Você faria aquilo que o Espírito permitiria que você fizesse e deixaria de fazer aquilo que o Espírito proibiu. Porque agora você e o Espírito é um. Você agora está num mundo diferente. No mundo que as pessoas não entendiam Jesus. Se elas não entendiam Jesus, elas não entenderão você também. Porque agora você está em fé perfeita. A perfeição está em você agora. Graças a Deus. Então você, quando o Espírito proíbe, você para ali, porque você está em outro patamar. Ele continua. Então seríamos algo místico, ou algo misterioso. Seríamos algo místico para o mundo. E assim é em realidade com todo verdadeiro crente. É um místico para o mundo. O verdadeiro crente, ele é misterioso para o mundo. Ele é um mistério para o mundo. Ele é como Jesus. Porque você é cristão, cristão é ser como Cristo. Você é um mistério, agora o mundo não entende você. Ele diz: as pessoas não entendem porque vivem no mundo à parte. Elas vivem no mundo à parte. No mundo à parte do seu, no mundo separado do seu. Por isso que elas não entendem você. Jesus vivia num mundo onde ninguém podia chegar ou tocar. O profeta está dizendo. Ele estava no mundo onde ninguém podia chegar nem tocar. Porque ele estava no mundo de fé perfeita. Ele estava na fé perfeita. E a fé não pode ser tocada. Vista. Ela está além dos 5 sentidos humanos. A fé. Ele continua, ele diz: os discípulos não o entendiam. Estavam em mundos diferentes, fé diferente. Os discípulos não o entendiam.
Quando eles lhes falavam, dizendo-lhes certas coisas, eles lhes respondiam: Mestre, tu fala em parábolas e nós não entendemos. Como pode ser isto? Como pode ser isso? O irmão Brando disse: é que eles não estavam no mesmo mundo dele. Então, quando a pessoa não entende a doutrina, não entende a mensagem, é porque ela não está no mesmo mundo que Jesus está. Quando você vê essa separação que está aí, pregando a mensagem, com quadro do profeta em suas igrejas, e mensagens diferentes, é porque elas não estão no mesmo mundo que o profeta estava. Todo pastor, não importa a igreja, se ali está sendo pregada a doutrina, se aquela palavra está sendo correta, então é porque aquele pregador está num mundo diferente dos demais. Como pode ser isto? Porque eles não entendiam, é que eles não estavam no mesmo mundo dele. Não lhes entendiam. Ninguém lhe entendia. Eles não conseguiam entender aquilo. Gente, você só pode entender a mensagem do tempo do fim se você estiver no mesmo mundo que Jesus estava. Na mesma fé perfeita que Jesus estava. Um Deus perfeito, uma fé perfeita. O arrebatamento é perfeição. É perfeição. E só os perfeitos vão sair daqui. Porque a palavra diz assim, ó: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Continuando, já prestes a encerrar, o irmão Brana continua, ele diz: então, quando o homem vive por fé e caminha por fé, então ele está à parte de todo mundo e chega a ser uma nova criatura em Cristo. Então, quando o homem vive por fé e caminha por fé, gente, viver por fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, correto? Pois bem, então a fé, viver pela fé. Então, por que você almoça? Você precisa se alimentar, porque você precisa dos nutrientes daquele alimento, para que possa dar força para você continuar. E você se alimenta da palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, você está se alimentando da palavra. E aquela palavra vai gerar a fé em você, que é uma substância, para que você possa ter força para caminhar pela fé. Você está caminhando pela fé, e a fé é a substância do alimento. A palavra é o alimento que vai gerar aquela energia chamada fé no seu corpo, para que você possa aguentar o trabalho da obra de Deus no dia a dia. Você se alimenta do alimento natural, que é o almoço, a janta, o café da manhã, para aquilo gerar em você uma força, uma substância, para que você possa trabalhar dia a dia, ou o dia todo. E a fé é a substância que te dá força, para que você não volte atrás, para que você não olhe para trás e continue com a palavra de Deus. Então, quando o homem vive por fé e caminha por fé, substância, então ele está à parte do mundo e chega a ser uma nova criatura em Cristo.
Então, estamos chegando ao material para formar a noiva. Isto é, as condições para sermos raptados ou irmos no arrebatamento. E isto é para cada um de nós. Não somente para o pastor, os diáconos, os oficiais, mas para todo laico, para todo laico também. Cada indivíduo caminha só nesse mundo com Deus. Você é batizado nesse reino. E não mais ninguém ali. Somente você e Deus. Ele dá as ordens e você a cumpre. Qualquer coisa que ele lhe diga, não existirá a menor dúvida. Você seguirá adiante. Se o Senhor lhe diz alguma coisa, não haverá no mundo nada que ele faça fazer o contrário. Você continuará igual. Agora, está chegando a fé perfeita. Perfeição que não pode falhar. Essa fé nunca falha. Então, ele, com sua fé perfeita, foi um místico para eles. E hoje é o mesmo com aqueles que têm a mesma fé perfeita. São místicos para os demais. Amém? Então, é muito profundo o que o profeta está dizendo para você. E vocês observam que ele está dizendo que essa fé é perfeita não é somente para o pastor, para o diácono. Então, vocês observam o nível de fé que o diácono tem que estar. O nível de entendimento que o diácono tem que estar. Que o pastor tem que estar. Que a igreja tem que estar. Para um profeta chegar e dizer que aquilo não é somente para o pastor, para o diácono, ele está colocando, porque o diácono e o pastor na igreja, ele é o exemplo para a igreja. Se um pastor não é exemplo para a igreja, se o diácono não é exemplo para a igreja, que tipo de fé está nesses homens? Uma coisa eu garanto para você, não é fé perfeita. Porque a fé perfeita, ela vai levar você no mesmo mundo que Jesus está. Voltando aqui, o irmão Brando disse, porém, Jesus viveu no mundo que ninguém conhecia, nem entendia. Porque ele era uma pessoa rara. Então, você só pode estar no mundo onde as pessoas não conhecem. O mundo da mensagem não conhece, se você estiver no mesmo mundo de Jesus. E só estarão no mesmo mundo, na mesma fé perfeita, aqueles que são uma pessoa rara diante do mundo. E essas pessoas raras, eles recebem uma mensagem rara. Recebem o alimento espiritual no seu devido tempo. Amados, percebam o tempo que vocês estão vivendo. Percebam o momento que vocês estão vivendo. O momento de Deus não é o momento do homem. Deus está aqui para tirar você desse tempo que você está para o tempo dele. Do mundo que você está para o mundo dele. Da fé que você está para a fé perfeita. Existe a fé para sair. Existe a fé para continuar. E existe a fé perfeita para colocar você no mesmo patamar que Jesus está. Se dividir uma pessoa no meio, é o mesmo sangue, ambos os lados é o mesmo sangue. E você é parte de Jesus. Não tem como você não estar no mesmo mundo que ele. Poucos entenderão isso. Continuarão aquela disputa na mensagem. Ah, você ouviu a pregação de fulano de tal? Você viu o que ele pregou? Eu não estou preocupado com aquilo que as pessoas estão pregando. Eu estou preocupado com
o mundo que eu estou vivendo. Se é o mesmo mundo que Jesus estava. Se é a mesma fé que Jesus estava. Porque a fé de rápido é uma fé perfeita. Estamos entrando na fé perfeita. William Branham diz que o arrebatamento é uma revelação ou uma fé que a igreja está esperando, que é a fé perfeita, que é a revelação perfeita. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês, que Deus dê uma tarde de domingo abençoada a cada um de vocês. Essa é a minha oração e o meu desejo, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, Senhor, eu peço, hoje e para sempre, meu Deus. Amém, Senhor, graças a Deus. Que Deus acrescente a palavra no coração de cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.